pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Sou Tamires Palma e estou mais um mês sozinha gravando o programa, pois como eu já disse em outros episódios, não está fácil, pessoal, conseguir ler alguma coisa, conciliar a gravação com outras pessoas, então a gente faz o que dá, não é mesmo? Mas, mesmo assim, as gravações não são feitas de qualquer jeito, pessoal. Tô aqui empolgada, gostei do que eu li, tô aqui pra indicar de verdade, então espero que vocês não se importem com esses programas que eu estou sozinha. Eu sei que tem gente que gosta, né? Quando tem um convidado, porque daí tem a discussão e tudo mais. Mas comentem também o que vocês têm achado desses últimos episódios onde estou apenas eu, certo? E mas eu tô com um tom meio professoral, gente, porque, né, comecei a dar aula. Comecei nada, né? Tô desde março dando aula à distância, daí eu não consigo, às vezes, virar a chavinha da Tamires Podcaster para a Tamires Professora. Então, desculpa, não era a minha intenção. Mas no episódio de hoje falaremos a respeito da Graphic MSP Tina Respeito, que é da ilustradora, da autora Fefe Torquato. A Graphic MSP é um projeto editorial, um projeto gráfico da Maurício de Souza Produções, por isso MSP. E já temos aqui o podcast sobre o Arvorada, que é uma gráfica MSP do Chico Bento, de autoria do Orlandelli. E eu gravei com o Felipe Amorim, que é uma pessoa, um graduado em Chico Bento. E hoje estou aqui para indicar uma que, desde o seu anúncio, vem gerando bastante comoção e tudo mais, que é a Graphic da Tina. Foi uma Graphic muito pedida, segundo o Maurício de Souza. E quando ela chegou, ela nos trouxe um assunto complicado, um assunto delicado, mas extremamente necessário, que é a questão do assédio. Ela é a 24ª gráfica a ser lançada, foi a 24ª lançada, e temos a história da Tina numa história isolada, numa história própria. E nessa nova versão do Maurício de Souza, ela tá nos primeiros anos da vida adulta ali, ela tem acho que 22 anos no começo, tá trabalhando, foi morar sozinha. E a Fefe Torquato, que é essa quadrinista, ela é catarinense, mas viveu aqui em Curitiba, já tinha contato com outros que já passaram pela Graphic MSP também, outros quadrinistas, e foi uma grata surpresa pra mim, eu não conhecia o trabalho dela. Ela tem algumas coisas autorais. Nesse projeto da Tina, ela fez roteiro, ilustração e cores, então ela é responsável por toda a história. E eu gostei demais, assim, a Graphic, gente, o projeto Graphic MSP é um projeto que toda vez que eu falo dele eu defendo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito bem feita, muitíssimo caprichada naquilo que se propõe a fazer. E essa história a respeito da Tina não foge à regra. Então a sinopse disponível no site da Panini e atrás também do quadrinho diz o seguinte: jornalista recém-formada, Tina finalmente realiza o sonho de trabalhar em uma redação. Ela só não esperava que seu maior desafio fosse ser pessoal e não profissional. Em Respeito, Fefe Torquato usa a clássica personagem de Maurício de Souza para expor um problema que mulheres enfrentam dia a dia e precisa acabar: o assédio. Então, a gente tem a Tina começando a trabalhar num jornal e aí haverá uma situação dentro do jornal. Antes de chegar nessa situação clímax, a gente passa por outras situações em que a Tina e outras mulheres da história acabam conversando a respeito disso. Então, uma das primeiras coisas que me marcou logo no começo já da história é essa questão de que toda mulher sabe o que é passar por experiências de assédio. E sim, são experiências no plural, porque elas são recorrentes. Infelizmente, nós vivemos num país terrível para ser mulher, num país absurdamente violento, um país absurdamente machista. E aí nós crescemos sendo rodeadas por assédios que por vezes viram coisas mais graves ainda. Infelizmente nós tivemos toda a discussão no mês passado a respeito da menina de 10 anos violentada pelo tio, desde os 6 anos de idade. E isso é uma coisa que gera comoção e tudo mais. E aí quando no dia a dia a gente conversa enquanto mulher e aponta o assédio, muitas pessoas viram o nariz, torcem o nariz, não gostam de ouvir, se sentem incomodadas com isso. Mas o ponto é, será que a gente reflete de quanto isso incomoda as mulheres? Porque cantada na rua não é elogio. Elogiar a beleza física de uma mulher que não pediu a sua opinião não é elogio. Então é muito difícil, assim, a gente lê enquanto mulher isso e você passa um filme na sua cabeça das vezes que você lembra, né? Porque tem vezes que a gente até... são tantas que a gente não consegue numerá-las. E dá raiva, dá tristeza, dá desânimo. Então, sim, são muitas experiências que a gente passa, sabe, gente? Num pedaço da obra tem
um diálogo onde a gente as duas personagens conversam sobre como a gente nunca perde o medo do assédio, porque o assédio sempre pode virar uma violação, né, um abuso. Mas a gente acostuma e aprende a conviver com o assédio como se fosse normal. A gente aprende a desviar pro outro lado da rua quando tá sozinho e tem um rapaz vindo, a gente aprende a evitar certos locais, a gente aprende a não sair de casa de noite. Então é uma vida de aprendizados para garantir a nossa própria segurança, o que é bizarro e o que é grotesco. E é óbvio que não devia ser normal, não devia ser naturalizado o assédio, mas muitas vezes quando a gente passa pelo assédio a gente agradece que foi só isso, sabe? Então que não aconteceu algo de fato, como as personagens colocam. É realmente muito duro. No texto que tem de apresentação, o Maurício de Souza sempre assina os textos de apresentação das Graphics MSPs, né? Ele diz que o machismo e o assédio são temas que precisam ser abordados de forma geral. E ele é um senhor de 84 anos, quase 85, que parou, refletiu sobre isso e trouxe o assunto para dentro das suas produções. Então, querido ouvinte, querida ouvinte, a gente também pode repensar o nosso machismo, porque enquanto mulheres praticamos machismo, apesar de sermos as principais vítimas dele, e os homens também, sabe? Repensar o quanto, ok, talvez você já tenha feito coisas erradas, mas será que você ainda precisa fazer essas coisas? Será que quando você ouve um rapaz falando a respeito de uma coisa idiota, uma atitude machista dele, o mais adequado é você só, eu não vou compactuar com isso e vou sair do ambiente, ou você confrontar esse homem? Então, serve pra isso essa história também, sabe? Ela serve pra colocar a pulguinha atrás da orelha, pra gente olhar pra ela e pensar, isso acontece com as mulheres ao meu redor? Enquanto homem, e enquanto mulher, eu vou baixar a cabeça ou eu vou tentar fazer alguma coisa, né? A gente muitas vezes só tenta sair o mais rápido da situação, mas é difícil. Eu não sei o que você passou, falo por mim, falo pelas minhas experiências. É difícil encarar de frente, mas a gente precisa pelo menos conversar a respeito, né? Para que haja uma possível mudança. Uma das situações que o quadrinho traz pra gente é uma situação que para muitos pode ser vista como normal. Então a gente tem esse garçom que faz um comentário que parece que é engraçado, porque ele pega e comenta alguma coisa de que homem gosta de mulheres com corpo. Só que as meninas estavam fazendo o pedido do que elas iam comer e ele se sente à vontade para fazer esse tipo de comentário. Sendo que ele não foi convidado para essa conversa, e segundo, que apesar dele não ter tocado nelas, né, não houve um contato físico, isso é assédio também. É uma violação, é uma invasão dentro do que as mulheres são, do que as mulheres existem. Trata-se até como se as mulheres fossem bens públicos, como se pelo simples fato de existir, a gente fosse digna de ser apontada, comentada, medida e escrutinada pela sociedade, sendo que não é o caso. Então, esse tipo de situação também, onde não há uma abertura, e os homens acham, o pior de tudo é que existem homens que acham que o tempo todo que há abertura, mas não há. Para que você comente sobre aparência física, comente sobre preferências, sobre o que uma mulher deve ou não deve fazer para agradar outras pessoas. Então, esse tipo de situação também é um tipo de situação que incomoda muito, gente, porque você fica até um pouco sem reação. E eu gostei porque na história a Pipa e a Tina, elas questionam, né? Elas confrontam o garçom de, querido, a gente não pediu sua opinião, então para de falar bobagem. Mas é um exercício de criar coragem também, né? Pra falar, pra fazer esse tipo de coisa. É difícil, gente. É um podcast que provavelmente vai ficar um pouco mais pesado. Mas é porque precisa ser falado, sabe? Eu tomei muito pra mim, nos últimos anos, essa postura de... Existem coisas que precisam ser faladas, existem coisas que nós precisamos debater, e se não há ninguém que fale, serei eu a voz, a pessoa chata, porque no começo todo mundo acha que é chato quem fala desses assuntos delicados. Porque assim a gente vai forçando aberturas de diálogo, forçando aberturas nas portas, nos espaços, nos locais, para que coisas erradas que são naturalizadas sejam questionadas, e para que o simples fato de que mulheres exigem respeito e exigem direito seja, então, naturalizado. Não como uma exigência, mas como a regra, como o simples fato de que merecemos respeito porque somos seres humanos. E uma terceira parte que me marcou muito lendo isso é uma coisa que talvez as mulheres apenas se identifiquem e os homens reconheçam enquanto leem essa história. É a questão do medo,
que permeia a vida de uma mulher. Eu posso falar pelo Brasil, né, que é a minha realidade, mas a gente vive com medo do assédio, medo do estupro, medo da violência, medo de sofrer uma violência e não ter para quem contar, porque as pessoas não vão acreditar na gente, vão querer ouvir o outro lado como se alguma coisa que nós fizéssemos justificasse qualquer ação de violência para conosco. Então, essa questão do medo, ela é muito presente e ela é uma das coisas que acho que torna tudo muito mais pesado, porque não basta só o medo da situação. É o medo de, no final das contas, ainda sair como culpada de tudo, sabe? Sendo que você foi a vítima. E apesar de não estar colocado de uma forma brutal ou muito explícita, muito violenta, fica claro também dentro da história da Tina isso, sabe? Que é algo que toda mulher se identifica. É uma leitura que eu acho muito útil, muito válida para mulheres, para ser uma coisa de identificação mesmo, de, poxa, pois é, isso não acontece só comigo, mas o que eu posso fazer para combater ativamente novas formas de agressão dessas? E para os homens, para reconhecer, para tentar compreender um pouco aquilo que as suas companheiras, aquilo que as suas irmãs, as suas amigas, as suas mães falam. E mulheres que você não conhece, eventualmente você não conversou com elas, mas elas também pensam a respeito disso, porque é algo que perpassa a existência de ser mulher nesse país. É esse medo, é essa desconfiança, e eu acho que é uma coisa que é necessária. Eu sempre falo, homens têm que discutir sobre o feminismo, homens precisam ouvir, precisam conversar, porque enquanto a gente excluir os homens do diálogo, eles vão continuar não entendendo, não conversando, não revendo pontos. Então, eu sou muito favorável à construção coletiva do diálogo a respeito do feminismo. Porque nós queremos igualdade, então o outro lado precisa entender, né? O masculino precisa entender as reivindicações do feminino nesse caso. Os homens precisam entender as mulheres. E aí, por que eu acho que vocês têm que ler esse quadrinho? Em primeiro lugar, ele é muito bonito. Esteticamente é muito bonito. A autora faz boa parte do processo manualmente. E ela pinta tudo em aquarela manual. Então, é lindo de ver, assim, a cor e a textura dessa aquarela, que depois, obviamente, é digitalizada e tudo mais. Mas traz uma riqueza que eu achei maravilhosa. E em segundo lugar, é uma coisa que eu sempre falo pro Jonathan e comento com outros amigos e tudo mais. Eventualmente, quando eu converso sobre o feminismo com os meus alunos, eu sempre chego à mesma conclusão. Essas próximas gerações de meninas, elas não vão abaixar a cabeça tão fácil, sabe? A minha geração, eu tenho 30 anos, fomos ensinadas que, acontece. Eu lembro do primeiro assédio severo, pesado que eu sofri na rua. Eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, e aí ela respirou e falou, acontece, você vai ter que aprender a viver com isso. E ela também não tem culpa, porque ela também foi educada dessa forma, mas sabe, não, cacete, não acontece. Eu tinha 12 anos de idade, tava voltando da escola de uniforme e um cara parou o carro e perguntou se eu queria ir pro motel com ele, sabe? Não pode acontecer esse tipo de coisa, a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. E aí quando eu vejo essas minhas alunas, eu me inspiro nelas, porque são alunas de 12, 13 anos que batem de frente, gente. Elas falam, não, isso é machismo, isso tá errado. A questão da minha identidade sexual não tem nada a ver com isso, eu não preciso ser tratada dessa forma por ser mulher. Elas ainda têm muito a aprender, com certeza, mas eu me inspiro nelas, eu aprendo com elas. E sim, elas vão, sabe, essa geração mais nova, essas gerações, né? Eu falo das minhas alunas porque eu dou aula no ensino fundamental, mas essas gerações de 25 anos para baixo, elas já têm um conhecimento empírico muito grande a respeito e buscam o conhecimento teórico, enquanto muita gente fica nos livros e acaba não expandindo para a vivência do dia a dia. Mas as mulheres que estão ouvindo esse programa, fica o convite. Se você ainda não pensou a respeito do que significa lutar por igualdade, lutar por justiça, lutar por equidade entre homens e mulheres, faça isso. Tire um pouco os preconceitos, os pré-julgamentos a respeito do que é feminismo. Não existe um feminismo, existem inúmeras pautas feministas. Então tira um tempo e faça isso. Eu te garanto, você não será menos cristã se você reconhecer que a sociedade te trata de forma diferente do que você merece. Cristo foi alguém que nos dignificou, Cristo nos tratou de igual com os homens, ele nos colocou em pé de igualdade, ele nos elevou à posição de seres humanos enquanto as mulheres não eram tratadas assim nos tempos bíblicos. E aos homens, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes que estão aqui, que também não pensaram a respeito desse assunto, fica a convocação.
você precisa refletir sobre as suas posturas, sobre as posturas dos seus amigos, dos homens que te cercam, e assim você ajudará, você estará no processo de construir um mundo mais justo, um mundo mais gentil e minimamente igualitário para as mulheres. Se há jovens, menininhos, menininhas jovens me ouvindo, acho que não muito, porque o público da Criantaças é um pouco mais velho, mas as meninas, lutem, resistam, levantem a cabeça, enfrentem um mundo diferente. E aos meninos, tentem acompanhá-las, porque eu sempre falo, essas minhas alunas não vão, as meninas que eu dou aula, né, e eu imagino que seja uma coisa geracional, elas não vão baixar a cabeça pra qualquer coisa. Então os meninos vão precisar repensar suas posturas se quiserem viver inseridos nesse mundo junto, não por uma questão de as feministas vão acabar com os homens, não por isso, porque não é a intenção do feminismo acabar com os homens, mas por uma questão de que a gente tá construindo uma sociedade onde as mulheres estão dispostas a lutar pelo espaço delas. E acho que é isso, pessoal. E obrigada por quem ouviu até aqui. Agradeço todo mundo que persiste, todo mundo que gosta do programa, que está aqui todo mês. Espero que vocês deem uma chance para a história, para a gráfica MSP da Tina, é muito boa. Espero vocês nos comentários. O que vocês acharam? O que vocês gostaram da indicação? Vão atrás? Já leram outras gráficas MSPs? O que vocês conheciam, não conheciam? E desculpem se o programa ficou muito pesado. É um tema sério, é um tema complexo de ser falado. Eu estou aqui apenas para indicar a história e incentivá-los a pensar a respeito do assunto. Obviamente, eu não quero encerrar a discussão por aqui. Então, fica o convite. Venha dialogar, venha construir pensamentos a respeito disso e vamos em frente. Eu espero vocês nos comentários e no mês que vem no próximo programa. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!